Quer saber quando o Brasil começou a perder o controle de si mesmo? Não foi ontem, nem na última década. Foi quando o crime deixou de ser uma atividade escondida e passou a ser um projeto de poder. Um projeto sofisticado, territorial, político, financeiro e, sobretudo, muito mais ambicioso do que qualquer partido. Porque o crime no Brasil não age mais como um parasita. Ele virou o próprio sistema. As facções, milícias e organizações criminosas entenderam uma coisa simples, que a maioria da elite política ignorou por décadas. O poder real não está em Brasília, está onde o Estado não pisa. E o Estado, convenhamos, não pisa em boa parte do território nacional. Onde ele pisa, pisa fraco. E onde ele não pisa, o crime constrói. Constrói rede, constrói regras e constrói obediência. Em certos lugares do Brasil, quem decide quem vive, quem morre, quem abre comércio, quem casa com quem, é o chefe da boca. Não o prefeito, não o delegado, não o juiz. E o mais assustador é que a gente normalizou isso. O brasileiro aprendeu a conviver com a presença do crime como quem aprende a viver com uma goteira no teto. Incomoda, mas você já nem repara mais. Só que essa goteira virou enchente. E agora não tem mais como fingir, porque não estamos falando só de droga, não é só a maconha e fuzil entrando pela fronteira. Estamos falando de controle total de regiões inteiras do país. Estamos falando de milhões de pessoas vivendo sobre uma ordem paralela. Uma ordem que não respeita a Constituição, direitos nem diálogo e que responde com bala a qualquer tentativa de oposição. E não se engane, o crime organizado no Brasil tem estratégia. Enquanto a classe política faz escândalo com orçamento secreto, o crime investe em território. Enquanto se discute se vai ter CPI da fake news, o crime já ocupa a periferia inteira com Wi-Fi, distribuição de gás e até mediação de conflito. Eles não pedem licença, não fazem campanha, não precisam de voto, eles tomam. E o Estado? O Estado observa. Às vezes reage, mas quase nunca vence. Porque não tem plano, porque não tem coragem e porque tem medo de parecer autoritário. E é aí que está a virada de chave. O problema hoje não é só a existência do crime organizado, é a covardia que permite que ela floresça. A gente ouve há anos que o Brasil precisa de políticas públicas, de investimento em educação, de oportunidades. Tudo verdade, mas enquanto a política constrói respostas com base em teses acadêmicas e reuniões de gabinete, o crime constrói poder com base em dinheiro, terror e ocupação. E eles não esperam, eles agem, eles avançam, eles crescem. E quando você percebe, já é tarde, porque eles não só dominam um morro, eles dominaram a máquina pública, já estão na política local, nos gabinetes, nas prefeituras, já colocaram gente deles dentro da polícia, já tem braço em Brasília. E isso não é teoria da conspiração, isso é observação. Isso é a realidade crua. Quando você vê ONG financiada pelo tráfico operando dentro do centro de poder, isso não é acaso, é projeto. Quando você vê miliciano vencendo a eleição, isso não é exceção, é tendência. O Brasil hoje é um país com zonas liberadas, não declaradas, claro, mas toleradas. Há áreas onde a PM só entra com autorização. Há comunidades onde o SUS não entra, mas o dono do morro garante a ambulância. Onde a escola ensina português de dia e o tráfico ensina submissão à noite. E tudo isso acontece com CPF, com título de eleitor, com placa de carro registrada. É a barbárie de terno, a ilegalidade institucionalizada. E aí vem aquele discurso, manos, precisamos entender o problema social. E eu entendo, mas até quando? Até quantas mortes? Até quantas crianças aliciadas? Até quantas famílias expulsas de suas casas? O crime não é mais um efeito colateral da desigualdade. Ele se tornou o poder dominante em várias regiões do país. E quando um grupo impõe regras, controle territorial e aplica justiça própria, meu amigo, isso já não é mais criminalidade. Isso é soberania paralela. E soberania paralela é, por definição, guerra. Só que a gente tem medo de usar essa palavra, guerra, porque ela carrega dor, violência, conflito. Mas o que já está acontecendo? O que é ver uma cidade inteira parando porque o toque de recolher foi declarado pelo tráfico? O que é ver policiais mortos em série porque ousaram prender o homem errado? O que é ver criança sendo atingida por bala perdida toda semana? Isso é o que, se não guerra? Só que é uma guerra de um lado só. O lado de lá ataca e o lado de cá hesita. Reduz verba, pede cautela, faz nota oficial. A política brasileira hoje parece uma reunião de condomínio tentando lidar com um incêndio, e o incêndio só cresce. A verdade é que o crime percebeu que o Brasil é um terreno fértil, um estado lento, corrompido, dividido, um sistema de justiça que leva anos para julgar, uma polícia com as mãos atadas por burocracia, uma elite política que prefere negociar a confrontar. E o crime? O crime odeia vácuo. Onde o Estado recua, ele entra. Onde o Estado fraqueja, ele se impõe. Onde o Estado demora, ele domina.
E o domínio não é mais só territorial, é institucional. O PCC entendeu como se infiltrar sem dar tiro. O Comando Vermelho sabe onde comprar lealdade. As milícias aprenderam que podem lucrar mais com imóveis do que com cocaína. E o resultado disso é que hoje temos facções que operam como empresas, só que com o poder de matar. São corporações de terror. E a nossa resposta a isso? Palavras. A política vive de palavras e o crime vive de ações. E quando a gente debate se pode ou não dizer certas palavras, o crime organiza a próxima tomada de território. E você acha mesmo que algum projeto de país vai vingar com um inimigo desse tamanho, dentro de casa, armado até os dentes, com conexões dentro do Estado e com apoio popular onde o Estado falhou? Porque é isso que mais assusta. O crime preencheu o vazio deixado pelo poder público com eficiência. Onde não tem segurança, ele dá. Onde o governo não chega, ele constrói. Onde o Estado só aparece para reprimir, o crime aparece para resolver. Resolver do jeito deles, claro, com medo, violência, dominação. Mas para muita gente, ainda assim, é melhor do que o abandono completo. E aí vem a parte mais indigesta. Eles não só ocupam territórios e infiltram o sistema, eles se tornam uma alternativa. E quando o crime vira uma alternativa, o Estado vira enfeite. Isso não é só uma crise de segurança, é uma falência da ideia de nação. Um país onde milhões vivem sob outro comando já não é mais um país inteiro. É uma colcha de retalhos, onde cada pedaço responde a um senhor diferente. Alguns se chamam de governador, outros donos da área. E o mais revoltante é ver como o discurso oficial continua fingindo que só dá para resolver isso com diálogo, ou com redução de danos, ou com mais campanha publicitária do governo. É um teatro. E a gente aplaude porque é mais confortável viver nessa ilusão. Dizer que o crime é complexo, que envolve desigualdade, que precisamos de mais tempo. Só que enquanto a gente espera, eles agem, eles não têm prazo, eles têm alvo. E o alvo é a soberania, a moral, o poder. E é por isso que esse papo de legalizar para acabar com o tráfico é ingênuo. Porque o tráfico não é mais o problema, é só a porta de entrada. O problema real é o controle, é a estrutura, é a autoridade que eles exercem. Hoje, se você legalizar tudo, o crime muda de ramo. Vai para o garimpo, para o jogo, para o mercado imobiliário, para o transporte. Eles não são mais traficantes, são gestores do colapso. E se o Estado não responder com a mesma ousadia, não vai ter solução, porque já não se trata mais de aumento efetivo de PM ou investir em câmera de segurança. Isso é enxugar o gelo com lança-chamas. O Brasil precisa de ruptura, de um reposicionamento total. E sim, isso passa por uma decisão política clara, declarar guerra ao crime organizado. Não no sentido teatral, simbólico, mas literal, como uma ação de Estado. Porque o que está em jogo não é mais segurança, é soberania. E soberania se defende com força, com estratégia, com planejamento, com coragem de romper os tabus criados por uma geração que confundiu garantismo com covardia. O Brasil precisa entender que quando você está lidando com uma organização que controla território, arrecada imposto, julga crime e comanda comunidades, você não está lidando com um crime comum, você está lidando com um poder paralelo. E o único jeito de enfrentar um poder paralelo é com um poder legítimo que se recusa a ser refém. Mas quem vai fazer isso? Quem tem disposição? Quem vai colocar a cara e dizer basta? Porque o crime já declarou guerra contra o Brasil e o Brasil ainda não respondeu. Parte do executivo prefere se omitir. Parte do judiciário protege as sombras onde o crime se esconde. Parte do legislativo lucra com elas. E a população? A população assiste, sofre, se adapta, silencia, porque aprendeu que quem reclama some. Só que a gente não pode mais viver assim. A gente não pode aceitar que um brasileiro que vive na Baixada Fluminense, ou na zona leste de São Paulo, ou na periferia de Fortaleza, seja menos cidadão do que alguém de Ipanema ou de Brasília. Não dá para normalizar que algumas regiões são inatingíveis para o Estado, ou que exigem códigos de conduta que valem mais do que a Constituição em certas regiões. Isso não é democracia, isso não é república, isso é um colapso do Brasil. E não adianta fingir que são só bolhas, não são. Cada favela dominada, cada bairro silenciado, cada zona tomada é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Um quebra-cabeça onde o crime já entendeu o jogo inteiro e o Estado ainda está tentando montar a borda. E se nada for feito agora, se não houver uma ruptura profunda, daqui a pouco não vai sobrar nem a mesa onde o tabuleiro estava. E a ruptura não é só armada, ela precisa ser moral, institucional, educacional, territorial.
Porque tomar o controle não é só sobre entrar com tropa, é o que vem depois. É urbanizar, é reeducar, é oferecer alternativa real, é mostrar que existe uma vida fora da dominação. É fazer o que o crime faz, só que pelo lado certo. E isso exige coragem, exige que a gente pare de repetir as mesmas fórmulas falidas, que a gente assuma as instituições foram corrompidas por dentro e que algumas precisarão ser expurgadas até a raiz. Não dá mais para negociar com o crime. Não dá mais para conviver com o crime. Não dá mais para relativizar o crime. Ele já mostrou que não quer coexistir. Ele quer vencer, quer dominar, quer ditar as regras. E enquanto o Estado ainda discute comissões e protocolos, o crime já desenhou um mapa do futuro. Um futuro que, se continuar do jeito que está, não vai ter espaço para a lei, para a liberdade ou para qualquer ideia mínima de civilização. Então, a pergunta que fica não é se o crime está vencendo. Ele já venceu em muitos lugares. A pergunta é: vamos recuperar o que ainda dá tempo? Ou vamos assistir o Brasil escorrer pelas mãos enquanto os chefes do tráfico riem da nossa lentidão? Porque se o país quiser mesmo ter alguma chance no século XXI, tudo precisa começar com uma única decisão: declarar guerra ao verdadeiro inimigo. E o inimigo já mora ao nosso lado.